Bom dia a todos. Nós nos reunimos nesta manhã de domingo para celebrarmos o 18º domingo após Pentecostes. Estamos no mês de outubro, já nos aproximamos do Natal e pensamos que foi este ano de 2020. Os cultos são celebrados em nossas casas, nossos lares, nossos lugares seguros. Não são só mais lugar em que vamos para descansar, mas se transformar em nossos ambientes de trabalho. A comunidade hoje está dentro da sua casa como nunca esteve. As igrejas, elas saíram de seus lugares físicos e elas partiram para dentro da sua vida de uma forma diferente, que cada vez mais mostra-se especial. Nós nos reunimos aqui na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele que vem, nos reúne e nos congrega. Por isso, eu agradeço por vocês me receberem em seus lares, em suas casas, para celebrarmos este culto nesta manhã. Eu sou a pastora Joyce, capelã do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Celebro junto com os pastores da União Paroquial de São Paulo. Espero que possamos ter um momento de compartilhar da fé. E quero começar essa manhã lendo a poesia de um hino que é muito comum e que todos nós conhecemos. O autor é August Ludwig Storm. Esse hino foi escrito em 1891. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento, pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. August escreveu esse hino em 1891. O quanto da humanidade, o quanto da história já aconteceu de lá até aqui e o quanto a antecedeu. August foi capelão, trabalhou desde muito jovem como capelão e faleceu nessa profissão. Aos 37 anos ele sofreu de uma paralisia, mas não desistiu de ser um capelão e sempre viveu com o coração alegre e grato. Esse é o convite para este dia, que os nossos corações estejam alegres e gratos. Com o coração alegre e cheio de gratidão, quero convidar para termos um momento de oração. Bondoso Senhor, rendemos-te graça por tua bondade e teu bem-querer sobre toda a humanidade. Guarda nossos corações e pensamentos, transforma nosso fazer, perdoa nossas faltas, que possamos sempre te servir.
que possamos, sob a luz da Tua Palavra, sermos fiéis e comprometidos com Teu Evangelho. Assim oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. As leituras bíblicas deste fim de semana, elas do Antigo Testamento, trazem algo muito bonito. Um símbolo que faz parte da tradição judaica e da tradição cristã, a videira. O primeiro texto que vamos ouvir é do Salmo 80, e assim ele nos diz: Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Preparaste-lhe um lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu toda a terra. Montes foram cobertos da tua sombra e os seus ramos se fizeram como os frondosos cerdos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passaram por ela a vindimaram? O javali da selva devasta e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê, e visita esta vide. Vê e visita esta vide. Assim clama o povo. Assim nós clamamos ao Senhor. Clamamos por esta vide e clamamos por todos nós, sua criação que geme e sofre com os pecados humanos. Somos uma extraordinária criação, mas ordinária no cuidar daquilo que nos foi entregue. Devastamos florestas por nosso egoísmo, contaminamos águas dos rios e dos mares por nosso conforto. Os javalis, as feras do campo, somos nós mesmos, sobre todo o belo que Deus criou. Vê, Senhor, e visita esta vide. É o clamor e oração dos que sofrem. Uma vida frutífera sofre. Que Deus visite nossos corações e que a sua bondade e misericórdia habite em todos nós. Assim, eu convido para nós ouvirmos o texto de Isaías. E o texto de Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7, nos diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outreiro fértil, e cercou-a, e limpou-a das pedras, e plantou-a de excelentes vides. A edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque, esperando que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber que o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei a ordem de não derramarem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas da sua delícia. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui a opressão. Justiça, e eis aqui o clamor. Até aqui o texto de Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, agora que meditamos na sua palavra. Preparar a terra, plantar, cuidar, podar, observar as chuvas, colher. Preparar a terra, plantar, cuidar, podar, observar as chuvas, colher. Assim se dá
de forma contínua e permanente o trabalho do agricultor, um trabalho que não cessa e não se interrompe. Mas às vezes nada do que faça permite que tudo vá da forma esperada. Esse agricultor, com muito zelo, preparou a terra, escolheu as melhores mudas, protegeu a sua plantação, cuidou dela diariamente. Mas isso não impediu que seu fruto não fosse saboroso. Nascemos e crescemos para sermos bons. Nossos pais nos educam e cuidam de nós para sermos os melhores. Nos alimentamos e fazemos exercícios para termos saúde. Somos justos e corretos nas nossas relações para que sejamos retribuídos da mesma forma. Então, por que apesar de todo investimento, as coisas não acontecem como desejado? Não temos a saúde desejada? Não vemos a natureza sendo cuidada? Por que as injustiças se perpetuam? Algo interessante, a vinha não é abandonada. O agricultor tira sua proteção, permite que os animais entrem, faz dela outra coisa. Da miséria, um novo se faz. Mas Deus não abandona. Mas do que há, Ele faz novo. Somos o povo de Deus. O batismo é sinal da aliança de Deus conosco. A bondade de Deus nos compromete. Deus tem expectativas conosco diante da generosidade revelada. Nós somos a videira que Deus planta e cultiva. A pergunta é inevitável: que tipo de frutos temos a ofertar diante de tamanha generosidade de Deus? Diante das expectativas não correspondidas, a partir de Jesus Cristo, somos informados que Deus começa novamente a cultivar a sua vinha. Deus não desiste, como se estivesse dizendo agora a si mesmo: não posso abandonar esta gente, eu os amo profundamente. Vejam, a fidelidade de Deus não se anula com a nossa infidelidade. Jesus Cristo é acontecimento no qual o amor de Deus se ratifica diante das boas expectativas em relação à sua criação. Assim, caminhamos na certeza de que a vinha de Deus é bela, floresce e florescerá permanentemente, seja na primavera, no verão, no inverno, no outono. Essa expectativa nos contagia a somar as nossas forças para que nos deixemos cultivar e assim corresponder aos bons frutos do reino de Deus. Há uma história que diz assim: todos os mestres dizem que o tesouro espiritual é uma descoberta solitária. Então o discípulo pergunta ao seu mestre: então por que nós estamos todos juntos? Vocês estão juntos porque um bosque é sempre mais forte que uma árvore solitária. Assim respondeu o mestre. O bosque mantém a umidade, resiste melhor em um furacão, ajuda o solo a ser fértil, mas o que faz a árvore ser forte é a sua raiz. A raiz de uma planta não pode ajudar a outra planta a crescer. Estar junto no mesmo propósito e deixar que cada um cresça à sua maneira. Este é o caminho dos que desejam comungar com Deus. Que possamos juntos crescer e nos fortalecer. Que nossas raízes encontrem um solo fértil. Que o ser comunidade seja o multiplicar da fé e do bom testemunho da palavra de Deus. Que Deus assim nos ajude, hoje e sempre. Amém. Quero convidar para nós ouvirmos o hino Quero Ser Senhor Amado, como barro nas suas mãos, que possamos ser moldados pela palavra de Deus, que sua palavra entre e habite em cada um de nós. Ouçamos esse hino e assim nos prepararemos para a oração de intercessão. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser
quero convidar para orarmos. Senhor bondoso e misericordioso, vivemos tempos de profunda dor. O sofrimento alcançou nossos corações. Todos nós fomos atingidos por uma grande tormenta. Como um vento muito forte que alcança as velas dos barcos e os joga contra a mais severa tempestade, nossos barcos também sofreram com as forças das ondas. Te pedimos, Senhor, que possamos seguir sendo ombro amigo. Refaze-nos, que nossa compaixão extravase em gestos, que nosso amor seja transmitido através de nosso olhar. Que Tu, Senhor, ao nos guiar, possamos passar por tudo isso, que possamos encontrar águas tranquilas para navegar, que a brisa fresca toque a nossa face e regozije o nosso ânimo, que nossos pés sintam-se firmes para a jornada, que nossos pensamentos estejam apaziguados, que em tudo que fizermos seja inspirado em Teu amor e bondade, que nossos frutos sejam os desejados de nosso Criador. Cuida, Senhor, de todos os que sofrem o luto, a dor, a doença. Restaura seus espíritos, que possam sentir a Tua mão acolhedora nos gestos dos que os rodeiam. Transforma-nos, Senhor, em Tua videira generosa e saborosa nos frutos. E todas as orações que permanecem guardadas em nossos corações, incluímos agora uma só voz quando oramos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Estamos chegando ao final deste culto online, culto virtual. Este culto foi celebrado aqui na casa em que eu moro com o Wellington, meu esposo, com o Joaquim, e possivelmente vocês o ouviram de fundo durante esse nosso encontro de fé. Nos cultos, além de outras pessoas estarem conosco, também partimos sempre da casa do Senhor com uma palavra de bênção que é dirigida pelos ministros e pelas ministras. No culto virtual não é diferente, porque a palavra de Deus ela não fica parada nas paredes de uma igreja, ela nos alcança em qualquer lugar que estivermos. E não só nos alcança, ela também nos acompanha. Por isso, eu deixo a bênção do Trino Deus. Que Deus te abençoe e guarde o teu andar. Mostre a cada passo como caminhar, e que quando vier a noite e não puderes ver, que Deus seja a luz a te guiar. Que assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um excelente domingo, uma boa semana, que possamos em breve nos reencontrarmos. Até lá, mantenham-se seguros e cuidem-se. Abraços fraternos a todos.